Muitas vezes você não tem clientes e está estagnado na sua profissão porque você ainda não teve a água batendo na bunda para tomar aquela atitude que você sabe que deveria tomar. É muito fácil você saber ler tarô, saber fazer um monte de coisa, mas é muito difícil você ter a atitude de mostrar ao outro que você sabe fazer isso. Já se perguntou se todas as pessoas que te seguem sabem que você joga tarô? Já se perguntou se essas pessoas entendem os seus métodos? Elas sabem qual é a sua ancestralidade? Elas sabem do porquê você começou a jogar tarô? E ainda mais do porquê você faz isso como profissão? Então, uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo é que se você não fala para o outro não vai ficar sabendo, ele não é adivinha. E isso eu aprendi, inclusive, dentro de terreiro. Porque muitas das vezes a gente chega lá querendo que o guia nossa sabe a sua vida de cabo a rabo e descreve aquilo. Mas nem sempre o recado que ele gostaria de te dar é o que você precisa ouvir. Às vezes você vai chegar lá e vai falar sobre o alecrim dourado. E sabe o que ele tinha para te dizer? Que você é uma pessoa que é muito inteligente, que é muito estudiosa e deveria focar nisso. Então, nem sempre o recado ali é bem comunicado. Então, se você não está na internet e fala para as pessoas o que você faz e o que você vende, elas nunca vão saber. Uma das coisas que desbloqueou a chavinha dentro de mim foi o falecimento do meu pai. Né? O meu pai, há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, ele faleceu. E uma semana antes eu perdi o meu emprego. E eu era PJ. Então, meu filho, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. E aí a água bateu bem lá naquele lugar. E aí eu lembro que eu parei e falei, tá, o que eu sei fazer? Eu quero voltar para alguma empresa? Não, eu não quero. Eu quero jogar tarô e eu quero atender as pessoas. Só que eu trato fobia social. Então, meu querida, falar com as pessoas era a única coisa que eu não queria. Só que ao mesmo tempo eu queria atender. Não bate. Sim, eu sei que não bate. Mas lá no fundo, eu entendi que eu precisava tomar uma atitude na minha vida. Se eu não queria voltar para o mercado de trabalho, então eu tinha que ter atitude e mostrar aquilo que eu gostaria de trabalhar. Então eu comecei a fazer lives. Eu fui fazendo. E quando eu vi, assim, no primeiro mês de live, eu tinha tirado muito perto do que eu tinha tirado na outra empresa. Só fazendo live do que eu gostava, lembra-se disso. Significa que é fácil? Não, não é fácil. Gente, eu penava, às vezes eu não levantava para ir no banheiro, eu não levantava para comer, mas eu tava ali super determinada que as pessoas iam conhecer quem era a Viviane Cartomante. Na época, eu era do Tarô de Aurora, não sei se alguém aqui era do Tarô de Aurora, mas naquela época eu tinha uma conexão muito forte com a minha pombagira e eu escolhi esse nome por conta da Aurora do Amanhecer. E ela tem o nome de Aurora aqui na Tsara, inclusive, descobri isso depois de anos. Mas fez total sentido pra mim, aquela fase, onde eu fazia lives, onde eu jogava tarô, onde eu falava com as pessoas. Só que eu entendi ao longo do meu processo que aquilo era raso demais. E, naturalmente, apareceu a Carmencita, apareceu a Tenda, naturalmente apareceu outras coisas para eu estudar, como, por exemplo, Matriz do Destino, Mesa Real, magia ancestral, apareceu a Chuvane com as magias dela, apareceu outras coisas que eu fui aprendendo ao longo desse processo, mas eu nunca deixei o meu processo inicial morrer. Mas uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade é de passar por essas fases e ser constante, né? Então, como eu trato minha saúde mental há muito tempo, eu tinha altos e baixos. E aí, essa constância, ela sempre foi um grande pesar na minha vida, tá? E eu acredito que muitas pessoas que têm aí uma espiritualidade muito aflorada têm essa questão mental muito forte, né? Que você tem que cuidar e tem que zelar. Então, cuidar muitas vezes do outro também requer cuidar 1000 vezes mais de você. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu já não era mais uma cartomante e eu era, na verdade, uma terapeuta holística. Hoje eu sou formada, sou credenciada, né? Posso credenciar outros terapeutas, inclusive, mas todo o meu processo ele foi muito mal, vamos dizer assim, comunicado, foi muito mal expressado para as pessoas, porque eu sempre tive uma grande dificuldade de mostrar o meu trabalho. Até a Carmencita chegar para mim e falar assim, olha, quando você precisou, você fez. Agora você precisa também, você vai fazer. Aí eu falei assim, preciso o quê, minha filha? Precisa voltar a fazer live? Ela falou, não, você precisa de um site. Aí eu falei, site? Você sabe o que é isso? Aí ela me deu um, claro, eu não sou burra, mas foi o site que me mostrou para o mundo, foi o site que falou quem eu era. Então, quem era a Tenda? Quem era a Carmencita? Quem era a Viviane? Quem era a terapeuta que fazia tudo? Quais são os meus conhecimentos? Como que eu vou fornecer esse conhecimento para vocês? E hoje eu entendo que a minha grande vitrine é meu site, não necessariamente é uma live. Mas ele está lá 24 horas. Então, todo mundo que quiser saber sobre meus trabalhos, entra no site que vai estar lá. Só que outra coisa, não adianta você ter um site e não ter o que botar. Também tem essa, minha amiga. Então, antes de você seguir esses passos e antes de você fazer, tem ali um meio de comunicação, tem um WhatsApp Business, sabe? Tenha um, nem que seja um e-mail, mas algo para as pessoas conversarem, as pessoas nutrirem a conexão com você nutrir a conexão com elas. Vai postando, vai falando o que você está fazendo, pega uma tiragem que você fez um dia e posta e fala, sabe? Não tenha medo. E assim como eu passei por muito tempo aquela pressão de todo mundo está no TikTok e no Instagram, então eu tenho que estar também, eu sei que você também deve estar passando por isso. O que eu crio de conteúdo, o que eu mostro para as pessoas, o que eu falo para as pessoas. Oh, meu Deus. Então, eu sempre gostei de ensinar. Só que eu tô testando alguns métodos aqui de ensinar e, né, essa plataforma não tá ajudando muito. Então, aonde você mais vai me ver, vai ser no site. Aonde você mais vai me ver, vai ser no Verdinho. E onde você mais vai me ver vai ser dentro da sua espiritualidade, no momento em que eu for abrir uma carta para você e conseguir acessar aquela mensagenzinha que estava aí dentro e você precisava dela. Então eu parei de me cobrar tanto de visual e estar aqui aparecendo a qualquer custo para a comunicação e a forma que eu também aprendo algo e passo para vocês.
Vejam que fase vocês estão, vejam até onde a água está batendo na bunda e até onde vocês estão sendo cobrados, para de fato vocês saberem conduzir a caminhada de vocês. Então, nem sempre um cartomante, ele vai precisar fazer um monte de vídeo de tiragem de signo para cartomancia, ou ele vai precisar sempre abrir um conselho do dia. Muitas vezes você falar algo mais profundo vai fazer mais sentido para você e para seus clientes do que verdadeiramente sair só copia e cola de todo mundo.